Olá, hoje nós vamos falar sobre Um Cavalheiro em Moscou. Meus amigos, é um romance apaixonante, daqueles que você realmente fica encantado de estar acompanhando o protagonista deste livro, tá? Mas deixa eu só mostrar para vocês o que eu comecei a ler em seguida, que é esse aqui, ó. Queria demais ler esse livro, presente da nossa colega Rita Miranda, e é daqueles romances, né, que você, arrebatadores, né, que transformam as vidas para sempre. E eu lembro que na época que foi lançado o vídeo, né, eu tinha locadora na época, tinha até fila de espera para poder assistir o filme, tá, gente? Então, daqueles romances muito lindo e Rita, já achei aquela frase que eu te falei, que eu nunca esqueci, né, de quando assisti o filme, tá? Então, assim que eu terminar, a gente volta aqui para falar sobre isso. Assim não, porque amanhã já termino de ler. O livro só tem 200 páginas, então é rapidinho a gente lê. Mas eu vou voltar aqui só na outra semana, certo, gente? Então, vamos voltar aqui para o nosso encantador, Conde Alexandre Ilyich Rostov. Um cavalheiro, um homem extremamente educado, gentil, refinado, um homem generoso, que você tem o prazer de estar acompanhando a sua rotina, né? Aprisionado num hotel. Olha só, o que aconteceu? A Revolução Francesa, francesa não, russa, foi em 1917. E antes disso teve outras revoluções que não deu muito certo, né? E aí, ali na Rússia, eles faziam muitos panfletos, muitas poesias e lançavam ali, porque eles não podiam, né, usar da imprensa de uma forma aberta, então era tudo clandestino. E uma poesia antirrevolucionária foi atribuído, né, como a autoria fosse do Conde. E ele nunca negou, né, que fosse dele, mas também não admitiu que fosse dele. E por conta disso, então, ele foi julgado, né? Na verdade, era para ele ser condenado ao fuzilamento, né? Ou até mesmo para a Sibéria, ser preso na Sibéria. Mas por conta de certas circunstâncias que estão descritas aqui no livro, não vou contar para vocês, ele foi condenado a viver a prisão domiciliar no Hotel Metropol lá de Moscou. Olha, gente, olha que ruim. Eu até fui olhar no Google e esse hotel realmente existe. É um hotel simplesmente assim, principesco, gente. Pra gente que é pobre, quando vê um negócio daquele, não acredita, né? Mas é uma coisa assim fabulosa, tá? Realmente é do tempo dos czares esse hotel. É um hotel gigantesco que tem dois ou mais restaurantes, tem bailes, bailes não. Ah, tem salão de festa, é claro, tem bares, tem sapateiro, tem tudo ali dentro, sabe? Então, ele foi condenado a ficar recluso, tá? O resto da vida nesse hotel, por conta, então, dessa malfadada, né, poesia. E aí, então, aqui, gente, nós vamos acompanhar a rotina dele dentro desse hotel, né, recluso ali. E o mote, ou a filosofia de vida do próprio Conde, olha só essa frase, tá? Se um homem não dominar suas circunstâncias, ele será dominado por elas. Então, pensa, né, um aristocrata, um homem riquíssimo, de repente recluso naquele hotel, né, mesmo que seja um hotel de luxo, mas pensa bem, né, e sem poder sair para fora, então o relacionamento dele era somente ali dentro do hotel. Então é claro que nós vamos ver, mesmo por conta desse período histórico, tá, ele vai ser preso em 1918 e os amigos dele vão visitá-los. Claro que ele vai fazer amizades no decorrer, né, dos anos ali dentro do hotel com várias pessoas. Então, o gostoso, gente, de você ver esses relacionamentos, essas amizades, a forma como que o Conde se conduz. No começo do livro ele é chamado de excelência, né? Quando ele vai jantar naqueles restaurantes de luxo ali do hotel, é, o garçom chama ele de excelência, todo mundo chama ele de excelência, até que o gerente, né,
ficou aborrecido com isso, porque ele é um preso político, é um ex-cidadão, né? E aí, então, foi proibido de chamá-lo de excelência, tá? E ele também não se importa com isso, sabe? Realmente não se importava mesmo. Então, o gostoso aqui, né? O encantamento é de você ver esse homem tão refinado, tão generoso, conduzindo a sua vida, se relacionando com os funcionários, né, ali do hotel, e com as pessoas que vão começar a fazer parte da vida dele, pessoas de fora, né, com outros hóspedes ali do hotel, então que ele vai fazer amizade, e essa amizade vai à frente, e aí então, de uma forma bem sutil, viu, meus amigos, ele pode ser considerado um livro até histórico, porque de uma forma bem sutil, a gente vai ver, todos nós sabemos, né, que lá na Rússia, milhares de pessoas simplesmente desapareceram, ninguém sabe, né, para onde foi parar. Outros milhares e milhares foram presos, né, mandados para os gulags ali da Sibéria, né? Outros tantos realmente foram até mesmo julgados e mortos ali. Então, isso não é tratado aqui no livro, tá? Mas de uma forma sutil, por conta desses amigos que o conde vai fazendo no decorrer, né, da passagem dos anos, alguém vai sumir por conta da situação política, um outro alguém vai ser preso também, outros vão viver assim, bastante apreensivos, né, com medo, porque tem aquela questão das denúncias. Então, tudo isso é retratado de uma forma bastante sutil aqui no livro, tá? Vai ter alguns rodapé, umas anotações de rodapé, falando de uma situação ou outra, tá? Mas, como eu disse, não é de uma forma assim contundente, falando da questão política, falando do Stalin. Aliás, o Stalin, gente, eu já li várias biografias do Stalin. Eu não lembro dele ser chamado de Sosso, sabe? Então, aqui, ele é não sei, eu imagino que seja de uma forma carinhosa, né? Os russos chamam ele de Sosso, então, é uma forma talvez carinhosa, uma forma familiar ou pejorativa, né? Eu não faço ideia do que essa palavra significa lá para eles, tá? Mas é assim. Ele vai ser citado, é claro, né? Vai ser citado também alguns personagens históricos aqui, mas de uma forma, como eu disse, bastante sutil, tá? Então, é isso, certo? Um livro... o autor, não conheço esse autor contemporâneo, você sabe que eu leio poucos livros contemporâneos, né? Não é muito a minha praia, mas esse livro aqui me interessou, porque ele é um grande um best-seller, ele foi bastante conceituado, tal, e o autor é Amor Towles, né? Achei lindo esse nome, e ele escreveu o primeiro livro, olha só, Regras de Cortesia. A impressão que eu tive, vendo essa sinopse, dá licença, é que esse Regras de Cortesia dá uma impressão que vai ser mais ou menos tipo o grande Gatsby, né? Eu já até fiz o vídeo aqui no canal. Dá uma impressão que é naquele estilo, não sei, né? Talvez uma hora eu vou adquirir esse livro, né, para ler também. Mas gostei desse autor, porque ele tem uma linguagem espirituosa, tá? Então, alguns personagens que ele vai descrevendo aqui para nós, algumas circunstâncias, né? De uma forma bastante sutil também, mas humorada, espirituosa. Então, gente, como eu disse, uma leitura muito agradável de você acompanhar e de você estar vendo aqui, né, esse grande personagem que nosso conde, né, se relacionando com as pessoas. É claro que vai ter um romance também, e você fica realmente torcendo por ele, né, porque dá aquele encantamento de você ver a rotina, aquela rotina monótona até às vezes, né, dele, mas é aconchegante, é gostoso de você ver como que ele se conduz, né, diante das circunstâncias, certo, amiguinhos? Então, essa aqui é a nossa dica de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.